Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Cardinali, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, campus Hortolândia. Continuando a minha série de vídeos sobre a Mostra Brasileira de Foguetes, hoje eu vou estar passando para vocês uma aula introdutória sobre a dinâmica e estabilidade dos foguetes. Então, os objetivos dessa aula é que ao final dela vocês compreendam os princípios da propulsão e dinâmica de um foguete, tá? E também o centro de gravidade e centro de pressão, que são fundamentais para a estabilidade do foguete, tá? E também como determinar experimentalmente esses dois pontos, tá? Fazendo um teste ao final deles, né, para verificar se o seu foguete é ou não estável. Começo aqui falando sobre o princípio de funcionamento do foguete, que é baseado na terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Então, a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Essa ação e reação são forças trocadas entre os corpos que estão interagindo. Então, pegando aqui um balão de aniversário, a bexiga, quando você enche ela de ar e solta, o que a gente vê que as moléculas de ar, né, cada uma delas recebe uma força, tá? Se eu somar todas as forças que atuam nas moléculas de ar, né, isso é ação. A reação oposta ocorre na bexiga e ela é igual, então, por sua vez, à ação que está ocorrendo nas moléculas de ar, tá? E esse princípio é o mesmo que ocorre com os foguetes. Então, o foguete ele ejeta, né, os propelentes para fora, né, e, por sua vez, você tem a reação que impulsiona o foguete ao longo de sua trajetória. Tá? Então, quais são, né, qual é a estrutura básica de um foguete, né, como esse de garrafa PET que a gente constrói para Mobfog? O foguete ele é constituído de 4 partes principais. Aí, né? A primeira delas é o bico, que garante, vamos dizer assim, a aerodinâmica do nosso foguete. Né? É uma das partes importantes para isso. Né? E o bico ele tem diversos formatos possíveis. Tá? Esse é um deles, né, que é o formato cônico, mas você pode também fazê-lo com formato elíptico, né, mais arredondado, o formato parabólico, enfim, né? Esses formatos mais arredondados são os mais utilizados aí na construção dos grandes foguetes, né? Da NASA, da Agência Espacial Brasileira, ou até mesmo dos projéteis, né? De arma de fogo. Eles têm sempre esse formato mais arredondado a fim de melhorar a aerodinâmica, né? do foguete. Outra parte importante é o corpo, né, que contém o reservatório onde a gente insere os propelentes. Tá? Aqui o bocal de escape, né, então por onde esses propelentes saem, né, para impulsionar o foguete. E por fim as aletas, né, ou empenas. Né? Eu considero, né, que a aleta ela é a parte mais importante dos foguetes, né, porque elas garantem a estabilidade do nosso foguete. Em geral, o foguete ele contém 4 aletas, 3 ou 4, né? E os formatos são diversos, né? Pode ser triangular, trapezoidal, retangular, quadrado, curvo, né? Mas o que é fundamental é que essas aletas fiquem o máximo possível, né, para trás do seu foguete, tá? Por que disso, né? É porque o foguete ele tem basicamente 2 pontos importantes. Um deles é o centro de gravidade, que vocês vão ver, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é, e o centro de pressão. E é importante que o centro de pressão ele fique atrás do centro de gravidade. Tá? Então, você colocando as aletas ao fundo do foguete, você traz esse centro de pressão mais para trás. Tá? Bom, mas o que é um voo estável? Né? O voo estável é aquele em que o foguete, né, o corpo dele tende a se alinhar com a trajetória que ele está seguindo. Né? No caso, um voo que é instável é o foguete que acaba rodando e saindo da sua trajetória. Né? Então, esse caso aqui é o que a gente não deseja que o nosso foguete faça durante o seu voo. Né? Então, vamos entender um pouquinho
as forças que atuam no foguete, né? E depois entender um pouquinho sobre a estabilidade, tá? Então eu começo aqui com a propulsão do foguete e como que ela é gerada. No caso do nível 4 da MOBFOG, né? Você gera uma pressão interna no foguete, inserindo aqui dentro uma mistura de vinagre, que contém ácido acético, e bicarbonato de sódio. Então, essa reação ela vai gerar gás carbônico aqui dentro, que pressuriza o nosso foguete. Tá? Então, ele vai exercer força, né, nas paredes aqui do nosso foguete. Claro que eu simplifiquei aqui, tá? A parte interna do foguete. E o que acontece é que quando o seu foguete está preso à base, o foguete está em equilíbrio ainda. Né? Então você pode ver que você tem um par, que sempre uma força à esquerda e outra à direita, essas forças se anulam. Né? Então o foguete fica em repouso. Né? Porém, quando o foguete é liberado da base, né, você libera o gatilho aqui, abre o bocal, o que acontece? Essas forças laterais aqui, elas continuam se anulando. Uma parte das forças aqui que vocês estão vendo se anulam. Porém, essas duas aqui, elas impulsionam esse líquido para fora, né? E aí, o que acaba acontecendo? Você acaba gerando, então, uma força aqui em cima, né? Você acaba fazendo com que essas forças aqui em cima empurrem o foguete para frente, tá? Então, essa força aqui, a soma delas, né, na verdade, que eu representei aqui por duas setas, né, dois vetores, geram o que a gente chama de força de empuxo, né, que impulsiona o nosso foguete. Tá? Como o nosso foguete, em geral, ele é lançado a 45 graus para obter o maior alcance horizontal possível, essa força empuxo, né, ela atua, né, dessa forma aqui no foguete, né, no centro de gravidade aqui, tá? Porém, não é só a força de empuxo que atua no foguete, você tem outras forças, né? Uma força que é conhecida de vocês é a força-peso, devido à gravidade terrestre, tá? E essas outras duas são forças devido ao movimento do foguete em relação ao ar. Tá? Então, é uma força relativa, tá, ao ar que aparece no foguete, que a gente chama de força aerodinâmica. Tá? E a decomposição dessa força aerodinâmica, que é mais simples de entender, dá origem à força de sustentação, do lift em inglês, e a força de arrasto, drag. Né? E é isso que nós vamos explicar daqui a pouco. Essas duas forças aqui, elas atuam no centro de pressão do foguete. Tá? E o que é importante destacar aqui é que no caso do foguete, o arrasto ele é muito maior do que a força de sustentação. Tá? A força de sustentação ela tem um papel fundamental no foguete de alinhar o foguete com a sua trajetória. Tá? Então ela vai fazer o foguete rodar para manter, né, o foguete alinhado com a trajetória que ele tem que seguir. Tá? Embora, né, o módulo dela seja bem menor do que a força de arrasto, ela tem essa importância. Tá? E ambas atuam no centro de pressão. Agora vamos falar um pouquinho de cada uma dessas forças. Né? Começando pela força-peso. A força-peso ela é a força gravitacional que a Terra exerce sobre o nosso foguete. E ela atua no centro de gravidade. O que acontece? Né? A força-peso ela atua em todos os pontos do nosso foguete. Porém, a soma de todas essas forças causa como resultado uma força que atua, né, nesse ponto aqui, que a gente chama de centro de gravidade. Tá? Esse ponto aqui, para o nosso caso aqui, ele corresponde também ao centro de massa. Né, considerando aí a gravidade uniforme, então ele corresponde ao centro de massa, que seria um ponto onde seria como se toda a massa do foguete estivesse concentrada nesse ponto, e por isso o peso atuaria aqui. Tá? E a gente observa isso na prática, que se eu pego o meu foguete,
e suspendo ele, coloco um suporte exatamente sobre esse ponto, o meu foguete fica equilibrado na horizontal. Tá? Outro ponto a se destacar é que o foguete ele vai girar em torno deste ponto. Tá? Então, se surge qualquer força aqui a mais no foguete, né, lateral, ela vai gerar um momento ou um torque, fazendo o foguete girar, né, no sentido horário ou anti-horário em relação ao centro de gravidade. Tá? Como que eu determino isso na prática? Então, como eu falei anteriormente, você pode colocar aqui, suspender o seu foguete por meio de um fio, né? E se ele ficar na horizontal, você determinou aí o seu centro de gravidade. Então é mais ou menos isso que eu estou mostrando aqui. E um detalhe importante é que o centro de gravidade ele fica, então, em tese, né, nessa linha imaginária que passa por aqui, ó, bem no centro do foguete. Então não necessita haver massa aqui. O que é importante é que, como se toda a massa do foguete estivesse concentrada nesse ponto. Tá? A próxima força que eu vou falar é a força de arrasto, que é equivalente, né, vamos pensar assim, à força de resistência do ar. É o ar se opondo ao movimento do foguete. Tá? Então, se eu pensar que eu fazer um desenho, imaginando que o foguete está seguindo esse sentido, eu vou ter o ar voando no sentido oposto, empurrando o foguete para trás, né? Querendo dificultar o movimento do foguete. Isso gera essa força de arrasto, tá? Que é proporcional à área de contato do foguete com o ar e à velocidade do foguete ao quadrado. Então, duas coisas importantes, né? É interessante que o seu foguete ele não tenha um diâmetro muito grande, né? Então, por isso é que a gente costuma usar garrafas PET de 2 litros, 1,5 litro, até 1 litro, né? Já vi até equipes usando de litragem menor, porque você reduz esse diâmetro e a área, então diminui o arrasto. E outro detalhe importante é que a força de arrasto, ela cresce com a velocidade ao quadrado. Tá? Então, quanto maior a velocidade, maior é a força de arrasto. E ela é proporcional ao quadrado disso. Tá? Se a velocidade dobra, a força de arrasto ela quadruplica. Tá bom? E, por fim, a força de sustentação, como que ela age no foguete. Tá? Então, aqui é o seguinte, eu vou explicar para vocês, simplificar um pouco aqui a análise, tá? E representar essa força de sustentação como sendo normal a linha longitudinal que passa aqui pelo foguete, tá? Na verdade, seria uma força normal, tá? Aqui não necessariamente essa força de sustentação, mas uma componente dela, tá? Mas eu vou aqui simplificar a nossa análise, considerar que essa força, que o foguete está com uma inclinação pequena e que essa seja a força de sustentação que age no foguete. Então, o que essa força faz, né? Uma vez que eu tenho o meu foguete voando aqui, imagine que a direção do voo do foguete seja aqui na horizontal. Então, eu vou ter um fluxo de ar aqui contra o foguete, tá? Porém, o foguete, ó, veja que essa linha longitudinal do foguete, ela forma um ângulo com esse fluxo de ar. Então, o que acontece? Acaba surgindo uma força de sustentação aqui, na verdade seria uma força normal, que é o ar empurrando o foguete aqui, tendo como resultado essa força aqui, tá? Ela atua em todos os pontos aqui do foguete, mas ela gera uma resultante representada aqui, ó. E essa força, como ela atua no centro de pressão, o que acontece é que você gera um braço de alavanca aqui, tal como se você fosse girar uma porca usando uma chave de boca. Então essa força aqui, ó, ela produz um momento que vai fazer o foguete girar. Agora veja que interessante, né? Ele vai girar em torno do centro de gravidade e ele vai ter o papel de alinhar o foguete com o fluxo de ar. Tá? Então é isso que vai garantir a nossa estabilidade do foguete. O mesmo acontece se for o contrário. Tá? Se o foguete estiver dessa forma aqui, você vai ter uma força para baixo, tá? Que vai também gerar esse momento, vai fazer o foguete rodar em torno do centro de gravidade e alinhar o foguete com o fluxo de ar. Tá?
então fazendo o foguete alinhar a sua trajetória, né? Então essa força, ela garante a estabilidade do nosso foguete. Agora, se o centro de pressão estiver à frente do centro de gravidade, o que vai acontecer? Essa força que aparece, ela vai gerar um braço de alavanca que vai fazer o seu foguete girar descontrolado. Então, ela vai fazer ele desalinhar mais ainda o foguete com relação ao fluxo de ar, né? Ou a velocidade que ele tem. Então, isso faz o seu foguete ter uma trajetória instável, né? Então, ele vai ficar rodando indefinidamente e você aí não vai querer que isso aconteça, né? Para garantir que isso não ocorra, né, a gente pode calcular a margem estática, que é o que garante a estabilidade do foguete. Para isso, caso você conheça os pontos onde fica o centro de pressão e centro de gravidade, se você medir essa distância aqui, ou a diferença entre esses dois pontos, né, isso nos dá essa distância aqui, e dividir isso pelo diâmetro máximo da garrafa, você vai obter a margem estática, que pode ser positiva, nula ou menor do que zero, negativa, né? O que a gente recomenda, né, para que o foguete seja estável, é que esse E seja maior ou igual a 1, né? Então, assim você garante um foguete estável, tá? Como é que eu faço para ter um E igual a 1? Então, para que o E seja igual a 1, basta que essa distância aqui seja igual ao diâmetro máximo do corpo do seu foguete, né? De forma que essa divisão dê 1. Tá? Então, esse é o critério, né? Então, se você conseguir uma margem estática de 1, você já garante uma boa estabilidade para o seu foguete. Mas ela pode ser maior do que 1 também. Tá? Então, o ideal é isso, né? O que a gente recomenda é que o E seja maior ou igual a 1, né? Ou a um diâmetro do seu foguete. Tá? Agora a pergunta que não quer calar, né? Como que eu faço para medir, né, o centro de pressão e garantir que isso aconteça? Bom, na prática, o que a gente faz é, colocando as aletas mais atrás do foguete, você vai trazendo o centro de pressão para baixo. E para afastar, uma vez que seu foguete está pronto, esse CP não vai mudar, né? Então, você vai levar o centro de gravidade para cima. De que maneira? Geralmente acrescentando massa à frente do foguete, né? Então, quanto mais à frente você coloca a massa, menos massa você vai precisar acrescentar para trazer o centro de gravidade aqui para frente. Tá? Então, a ideia é essa, tá? É você acrescentando massa aqui no bico para trazer esse centro de gravidade mais para frente e garantir a estabilidade. Como que eu determino o CP? O CP, gente, a forma experimental de se obtê-lo é de duas maneiras básicas. Ou você coloca o seu foguete num túnel de vento, que no caso é difícil alguém ter aqui, você pode até fazer com ventilador, né? Mas não é tão simples, né? Agora, o caso mais fácil é você determinar projetando a sombra do foguete num papelão ou numa folha de papel mais grossa, né? Um papel cartão. Daí você recorta essa sombra e você vai ter uma silhueta do seu foguete. Essa é a forma mais simples de achar o CP aproximado, tá? Porém, o que o pessoal costuma mais usar é fazer o cálculo mesmo, né? Medir as dimensões do foguete e aplicar algumas expressões matemáticas para obter a localização do CP, tá? Porém, aqui o objetivo é determinar experimentalmente. Então, como eu falei, você projeta a sombra do foguete num papelão, faz aqui a marcação à caneta e recorta a silhueta do seu foguete. E aí você procura onde está o centro de gravidade dessa estrutura aqui. E a gente vê que ela está nessa linha aqui, de preferência no centro, né? Se o seu foguete for simétrico, ele vai estar bem no meio aqui do foguete, né? E aí você pode pegar o diâmetro máximo do seu foguete e marcar aqui a posição mínima do centro de gravidade, tá? Então, caso você esteja construindo o seu foguete,
você vai acrescentando massa para trazer esse centro de gravidade para cá ou mais à frente. Tá? Então essa é a ideia básica, né, para construir um foguete estável. Uma outra coisa importante que eu falar para vocês é que o ideal é você construir um foguete com uma garrafa reta. Como eu usei uma garrafa de Coca-Cola, né, ela tem essas bordas aqui, o que acaba prejudicando um pouco a aerodinâmica do foguete. Porém, era o que eu tinha para fazer, né, então foi o que deu para construir. Tá? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um teste prático de estabilidade, né? Como é que você pode testar o seu foguete. Então, você suspende o seu foguete por um fio, tá? E você põe ele para girar por meio do bocal, pela costa do foguete. Veja só o que acontece. Ó. Se o seu foguete é estável, ele vai tender a se alinhar com a sua trajetória. Tá? Então, aí você mostra que o seu foguete ele está estável e pronto para ser lançado de forma segura, tá? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu me baseei nessas referências aqui para construir essa aula aqui, né? Tanto os slides quanto a teoria, né? Então, quem quiser saber mais detalhes, né? Se aprofundar um pouquinho, eu recomendo esses materiais aqui, em grande parte disponível aí na internet para todos, tá? Então, pessoal, nos próximos vídeos eu pretendo construir um foguete de garrafa PET e a base de lançamento. Assim que eu conseguir os materiais, né? Dado que a gente está aí em quarentena devido à pandemia do Covid-19, né? Então, desejo muita saúde a todos, né, nesse momento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.